Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí ao nosso primeiro vídeo da trilha de BF do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e no vídeo de hoje eu vou apresentar o BF para vocês, o nosso Business Entity Framework. E essa trilha é muito importante porque ela vai ser usada em todas as outras, nos nossos testes, na BTL, no Business Component, no WES, ela vai ser usada em um monte de lugar, portanto ela é muito importante, beleza? Vamos lá entender um pouquinho então do BF, o que ele é? O que é o BF afinal, né? É o Business Entity Framework. O que é um framework, né? Ele é um framework diferente de uma biblioteca, porque na verdade o framework ele dita todo o fluxo de execução. Na verdade é o seguinte, quando eu vou salvar alguma coisa, quem vai salvar para mim é o framework. Eu só vou escrever o código que eu desejo executar no momento de salvar. Quando eu quero fazer a carga de algum dado, um load, eu vou escrever lá no método de load, no momento de load, o código que deseja ser feito. Portanto, a gente faz a inversão de controle, né? Então, ele permite que a gente faça isso. E na verdade, esse framework, que é o BF, ele permite que a gente desenvolva todas as regras de negócio do C#. Então, quando nós tivermos uma regra de negócio para ser executada, é através dele que a gente vai rodar. E o que é uma regra de negócio? A regra de negócio nada mais nada menos é do que aquilo que dá valor ao sistema, aquilo que faz o sistema acontecer. Eu poderia ter uma regra de negócio, por exemplo, de uma simples validação, né? Imagina que uma data de nascimento não pode ser maior do que uma data já cadastrada na base. Ou eu quero gerar, por exemplo, um próximo número de nota fiscal. Então eu vou lá e uso uma regra de negócio para gerar isso. Eu poderia ter também regras complexas. Imagina que eu tenho lá um consultório médico e eu tenho uma consulta marcada para determinado dia. Se eu cancelar a consulta até 5 dias antes, eu não pago multa nenhuma. Se eu cancelar essa consulta até 3 dias, eu pago 20% de multa. Se eu cancelar no dia, eu pago 80% de multa. Se eu não comparecer e não der motivo para cancelamento, eu pago a multa integral. É 100%, né? Ou seja, o valor da consulta. Tá vendo que a gente tem um monte de poréns e senões aí? Então, o que acontece? Isso é uma regra de negócio e isso dita uma complexidade. Beleza? E quais as características aí do nosso BF? A gente pode dizer que ele faz o quê? Acesso a dados via Delnet, que ele é orientado à entidade, que ele implementa o Active Record. Para quem não sabe, né, o que é Active Records? É aquela entidade que detém domínio sobre o CRUD do meu registro. Então imagina que você leu lá na sua base de dados um registro e o Active Record ele é aquela entidade que possui o CRUD daquele cara desse registro que acabou de ser lido. Legal? Ele faz as entidades, né, selecionadas pelo framework, através daquela inversão de controle que eu já comentei com vocês antes. Ele permite o desenvolvimento aqui em níveis de customização. Nós falaremos de customização mais no futuro, porque nós temos aí customizações a nível de cliente, a nível de banner, a nível de produto, a nível de específico. Então nós vamos falar disso mais à frente, lá na trilha de OS, né? E no momento oportuno eu resgato todo esse passado aqui, beleza? Ele se integra com o legado, como a Banner tem um histórico aí de Delphi e de macros, né? A gente consegue rodar todo esse código legado através do nosso BF. Ele tem um gerador de código, a gente vai ver que muitos dos códigos que nós precisamos a gente gera automaticamente, e ele possibilita TDD, né? Test Driven Development, né? Ou seja, um desenvolvimento orientado a teste, né? Dirigido a testes. Inclusive, quando a gente falar de teste, a gente vai fazer DAOs, né? Objetos do tipo DAO, Data Access Object, porque a gente vai conseguir mocar os eventos, né, e os métodos lá dentro dele daquilo que a gente precisa testar, beleza? Mas lá na trilha de testes a gente fala sobre isso, beleza? E o que é uma entidade de negócio, né? Basicamente é uma classe com seus atributos. E elas vão lá representar, por exemplo, um registro na base de dados. Então imaginemos aqui que eu tenho uma classe pessoas, que poderia ser uma entidade de negócio, onde eu tenho aqui um atributo nome, um valor, e um sobrenome, que é outro valor. Então nome Danton, sobrenome Franco. Legal. Eu tenho aqui uma outra classe, que é uma entidade, né? E que tenho aqui um computador, então, com um determinado número de gigabytes de memória, gigabyte de disco e uma descrição de um processador. Isso é uma entidade de negócio. E isso nos leva a pensar em entidades de negócio que são os nossos business entities. O que são esses nossos business entities? São classes base das minhas entidades. Legal? Então, toda classe que a gente definir aqui, ela vai ser baseada numa business entity. E ela representa um único registro na base de dados, que é aquilo modelo Active Record, né, como eu mencionei antes para vocês. E ela implementa as regras de negócio referentes à unidade da tabela, ou seja, ao domínio dessa tabela. Por exemplo, uma pessoa tem um CPF. A validação desse CPF ela deve ser feita na tabela de pessoas. A geração do próximo número de uma nota fiscal, ele deve ser feito na tabela de nota fiscal, na entidade de nota fiscal, porque ela detém aquele domínio. Que é diferente, por exemplo, é o seguinte, imagina que eu tivesse uma entidade de pessoa,
uma entidade de conta corrente, uma entidade de banco e uma entidade de boleto lá. E eu preciso pagar um boleto de uma pessoa num determinado banco, de uma determinada conta. Gente, eu estou envolvendo muitas entidades de negócio aqui. Então, como é que eu resolveria isso? Né? De quem que é o domínio? Não dá para eu escrever esse código de pagamento aleatoriamente escolher aqui. Para isso, a gente cria um componente de negócio, que é um business component, que nós temos uma trilha falando disso aqui nesse treinamento. E esse nosso componente de negócio, ele vai resolver esse problema de capturar todos os valores que ele precisa dessas entidades e vai resolver este negócio. Legal? Que é diferente de uma única entidade que ela tem o domínio sobre si mesma. Legal? E ele, obviamente, é responsável pela sua própria persistência. Como ele implementa aí o Active Record, ele sabe a persistência dele. Legal? Ele consegue se salvar e se ler também, né? E o nosso business agent também cuida de quê? As validações que são definidas lá no Builder, né? Valores máximo e mínimo, máscaras, enfim, tudo aquilo lá que foi definido no nosso Builder, o BF vai cuidar pra gente. A parte de log e auditoria, a parte de transações, né? Os nossos commits e rollbacks, eu consigo controlar através disso aqui também. E ele sempre, galera, é instanciado por uma factor do nosso framework, né? O que vai permitir a nossa customização pelas heranças de versão de controle, né? A gente nunca deve usar new no business entity, né? A gente sempre deve usar o create, legal? Quando nós formos fazer na prática, eu vou enfatizar muito isso aqui com vocês, tá bom? E, obviamente, ela é acionada pelo nosso framework. Beleza? Então, isso é um pouquinho do nosso BF, um pouquinho para vocês conhecerem o que ele faz. E no próximo vídeo a gente vai criar um projeto, depois executar a geração de códigos e vai começar a usar BF aí no nosso WES e em tudo que a gente precisa. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, lacra esse dedo no joia aí, né? Deixa seu like, comenta, eu preciso saber o que vocês estão achando desse treinamento. E, obviamente, né, compartilha, porque eu acho que essas coisas bonitas merecem ser compartilhadas com todo mundo. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!